Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, aqui nós estamos juntos todos os dias interpretando as cartas, passando mensagens e respostas a todos os que precisam da ajuda dos oráculos. Então, se você está nos visitando pela primeira vez, faz a sua inscrição, ativa as notificações, deixa o seu like no vídeo. Tudo isso é muito importante para você contribuir aqui com o canal, para que eu possa continuar entregando a todos vocês as nossas leituras gratuitas diariamente, certo? E você que já passa pelo canal e ainda não se inscreveu, faz isso para somar com a gente também, né? Sempre tem uma parte do público que passa pelo canal, assiste o vídeo, mas não faz a inscrição, não deixa o like, não deixa de fazer isso, tá? É importante para você contribuir aqui para a sequência do trabalho no canal. Então, a gente vai começar a explicar qual é o assunto de hoje aqui, mas antes deixa eu falar dos baralhos para você já começar a fazer a sua escolha. Então, nós temos dois decks aqui de baralho cigano, tá? Você vai escolher um dos dois para poder ganhar a sua mensagem. O baralho da esquerda com uma pedrinha amazonita ou o baralho da direita com uma pedrinha lápis lazuli. Então já começa a ver qual é o baralho, qual é a pedra que chama mais a sua atenção, porque aí estará a sua mensagem. E vamos explicar qual é o tema de hoje então. A gente vai responder aqui uma pergunta que é a seguinte: ele ou ela pensa em desistir de mim? É uma pergunta importante para você ter aqui a sua resposta, caso você, de repente, esteja passando por uma dificuldade, por exemplo, no seu relacionamento, né? Está numa fase dentro da relação onde as coisas não estão funcionando bem e você está vendo o seu parceiro ou a sua parceira um pouco mais distante, um pouco mais frio, mais fria, sem querer compartilhar tantas coisas com você. Então isso é um sinal de a pessoa querer desistir da relação, né? Ou ainda para você que não está em um relacionamento, mas conheceu alguém, começou a surgir um clima e uma conversa, né, parecendo que as coisas a dois iriam acontecer e de repente deu aquela esfriada, né? Então, qual é o significado disso? A outra pessoa está pensando em desistir, né? A gente vai responder isso para você então, né? Você em um relacionamento ou não. Aí veja qual é o seu caso e como a mensagem vai funcionar para você, tá? E ainda, então a gente vai responder essa pergunta, né? Se ele ou ela pensa em desistir de você, e a gente vai dar uma olhada nas seguintes questões ainda. A espiritualidade entre vocês, para a gente poder observar se existe alguma dificuldade espiritual que de repente precisa ser tratada, né? Como está fluindo a parte afetiva entre vocês, o sentimento e a comunicação, tá? Para a gente ver se existe um bloqueio, como a gente pode orientar em relação a isso. Então, um vídeo bem rico em informações aqui. A gente tem uma pergunta sobre desistência ou não da outra pessoa com você, espiritualidade, o sentimento, a parte afetiva e também a comunicação, certo? Então, esse é o nosso assunto. Só passando a instrução aqui antes de a gente começar a leitura, eu começo pelo baralho da esquerda. Então, você que fizer essa escolha já fica aqui comigo, porque a sua mensagem começa a partir de agora. Para quem escolheu da direita, olha aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu deixo a minutagem, o tempo aí do baralho da esquerda e do da direita, tá? Principalmente se a sua escolha for da direita. Então, olha o tempo aí abaixo para você avançar e ir lá na altura do vídeo onde começa a sua mensagem de fato. Você não precisa assistir o vídeo inteiro. E eu sempre recomendo que vocês que passam por aqui façam isso no momento do dia em que vocês tenham calma para assistir o vídeo, porque eu vou comunicar as mensagens das cartas aqui sem pressa, tá? Buscando realmente passar informações com um bom detalhamento, com calma mesmo, uma leitura de qualidade para todo mundo, certo? Então, não há pressa para acompanhar esse vídeo, tá? Se você está no momento onde não pode assistir, deixa o like, salva aí para você assistir no momento onde você pode separar alguns minutos para isso. Combinado? Então vamos ao baralho da esquerda, começando aqui a nossa leitura, baralhando para todos os que escolheram aqui. Então embaralhei as cartas, cortando aqui um monte, e olha só como que a gente vai disponibilizar na mesa dessa vez. Vou fazer um joguinho aqui com 3 cartas. Então aqui a gente vai responder a pergunta, né? Se ele ou ela pensa em desistir de você. E nós temos ainda a seguinte situação aqui nesse lado da mesa, tá? Que é sobre espiritualidade, os sentimentos e a comunicação.
Então, é assim que vai funcionar para a gente fazer a nossa leitura dessa vez. Vamos começar a abrir as cartas então para passar aqui a sua mensagem. Primeiro aqui, se as cartas sinalizam uma intenção de desistência, tá? Dele ou dela com você. Você que está de repente no mau momento na relação ou lidando com uma pessoa que você conheceu e surgiu um clima, deu uma esfriada. Então, o que nós temos aí? Lua, nuvens e sol. Tá? Essas são as cartas aqui. Essas cartas não vêm falar sobre desistência, não mostram intenção da outra pessoa desistir de você, tá? Porque nós temos a Lua, que traz uma característica importante de vínculo emocional dele ou dela com você, né? Presença do sentimento aqui, já a carta da Lua falando sobre isso, apesar de que nós teremos sentimentos para avaliar aqui, mas a Lua já está comunicando isso ali, e alguém que sabe do seu valor, que reconhece as suas virtudes. A carta da Lua tem a ver com o reconhecimento, a valorização também, tá? Ainda nós temos o Sol, que traz o quê? Satisfação, realizações a dois, né? Felicidade que pode ser experimentada a dois aqui. Tudo isso fazendo parte do que a outra pessoa experimenta com você. Então, realmente alguém que gosta de você, né? Alguém que quer permanecer ao seu lado, que quer continuar criando situações a dois, dar a sequência em um relacionamento, por exemplo, ou criar oportunidades para que uma caminhada a dois tenha início, né? Tudo depende do caso de cada pessoa que está aqui assistindo comigo, tá? A carta das nuvens que aparece aqui é a carta que pode estar mostrando, de repente, algumas dificuldades atuais aí entre vocês, tá? Porque a carta das nuvens fala sobre tensão, sobre turbulências emocionais, aquilo que abala realmente a nossa parte emocional, situações que ficam mal resolvidas e que geram angústia, ansiedade, né? Então, é uma carta que vem mostrar o que pode ser simplesmente um mau momento, né? Um momento de adversidades que você está atravessando aí com a pessoa de quem você gosta, por alguma interferência energética, por alguma coisa, tá? Que a gente vai ter a chance, inclusive, de verificar se é espiritual ao abrirmos as cartas daqui, tá? Mas seja como for, a carta das nuvens indica esse tipo de situação, de tensão presente, de angústia, a sensação de que não está funcionando como a gente gostaria, mas as nuvens relatam sempre dificuldades que são passageiras, ou seja, um momento que passa. E qual é a grande dica sempre diante das nuvens? Você manter a calma, tá? A carta das nuvens indica que nem sempre a gente tem algo para fazer, que depende de nós, das nossas mãos. Muitas vezes a gente só tem que deixar passar, só tem que saber manter a calma. É a sabedoria diante das nuvens ali, de repente lidando com um momento de adversidade e sabendo atravessar isso sem se entregar à ansiedade, sem desespero, tá? Porque se a gente deixa o nosso emocional se afetar dessa maneira, é onde a gente acaba se precipitando, falando coisas que não deve, né? Agindo em momentos inadequados, né? Tendo atitudes erradas, porque está faltando a tranquilidade para perceber a situação e entender que às vezes é só deixar passar, né? Então, a carta das nuvens indica aí um momento de adversidades entre vocês, mas nós temos a Lua e o Sol, né? Mostrando todas as intenções aqui dele ou dela de permanecer ao seu lado ou de criar uma oportunidade a dois. São cartas, portanto, que mostram que ele ou ela não desiste, não pensa em desistir de você, tá? Simplesmente está no momento que pode ser complicado, um momento de adversidades, mas é simplesmente saber passar por isso, tá? Manter a calma, não se deixar levar pela ansiedade, pelo desespero, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade, e é normal isso, né? A nossa necessidade humana de sentir que as coisas estão nos trilhos, de que está tudo fluindo bem, que está funcionando bem. Aí a gente começa a ver um comportamento um pouco diferente da outra pessoa, isso já nos preocupa, algumas vezes excessivamente, a gente já começa a achar que tem algo errado e começa a colocar problema onde não tem também, né? Então, muito cuidado com essa tendência, que em dados momentos a gente pode manifestar mesmo, né? Tudo depende de quanto a gente está também dentro do nosso próprio equilíbrio para lidar com isso. Mas são cartas, de qualquer modo, que mostram boas energias aqui, né? Dele ou dela com você, como eu expliquei. A presença do sentimento, a sensibilidade aqui, a valorização, o reconhecimento, né, do seu valor, as realizações, a felicidade, os momentos de alegria a dois, que são considerados aqui e que estão dentro das intenções de criar mais oportunidades com essa energia solar, tá?
Então as nuvens é que realmente estão retratando que é só um mau momento entre vocês, algo passageiro. Então cuidado com preocupação excessiva nesse aspecto também, tá? Agora a gente vem para cá. Então a gente vai ver espiritualidade, sentimento e comunicação. Vamos abrir as cartas daqui. Primeiro, espiritualidade, já vemos então que não há problemas espirituais entre vocês. Como eu falei, de repente uma interferência energética aqui com as nuvens, né, atrapalhando o andamento das coisas entre você e ele ou você e ela, e a gente veria se poderia ser decorrente de um problema espiritual, algo a ser tratado. Não, tá? Por quê? Na espiritualidade entre vocês vem a carta da árvore, indicando energia de progresso, tá? Uma energia saudável, positiva, aqui de geração de frutos. Então isso vem aqui ainda falar sobre realmente ele ou ela não pensar em desistir de você, tá? Uma carta sobre continuidade. Então espiritualmente vocês têm uma ligação aí que é importante também, tá? Agora a gente abre aqui a parte de baixo. Os sentimentos e a comunicação. Dentro dos sentimentos, mostrando a parte afetiva entre vocês, a gente tem aqui os lírios, e na comunicação as corujas, ou dependendo do tipo do baralho utilizado, do modelo, é a carta dos pássaros também, a carta 12, né? E aqui nos sentimentos, então, nós temos os lírios, que falam sobre o quê? Harmonia, tranquilidade. Então, assim, tudo em paz entre vocês, né? Considerando a perspectiva da outra pessoa, do posicionamento da outra pessoa. Então não é alguém que está vendo qualquer tipo de problema na forma como vocês lidam um com o outro, na forma como vocês se relacionam ou considerando o que um sente pelo outro, tá? A carta dos lírios traz essa energia que é tranquila. Então alguém que não está percebendo problemas aí, tá? Então a gente já consegue ver o quê? Na parte afetiva, tudo bem. Na espiritualidade, tudo bem entre vocês também. Já vimos aqui que ele ou ela não pensa em desistir de você. Então, já temos elementos suficientes aí para te tranquilizar, tá? Seja você em um relacionamento, pensando aí na sequência A2, ou seja você que conheceu alguém, deu uma esfriada, o que aconteceu? A outra pessoa estava afim, agora não está mais demonstrando direito, né? Então, será que desistiu? Não, tá? E aqui na comunicação nós temos os pássaros, né? Essa carta tem um elemento dentro dela que fala sobre o tempo certo para cada coisa, né? Nada acontecendo fora de hora, situações que são adiadas. Então, conclusão, a gente pode ter aqui uma situação de o seu parceiro, né, ou a sua parceira, para você que está numa relação, ou a pessoa de quem você gosta, de repente atravessando por algum tipo de situação na vida que está interferindo na parte afetiva, né? Acaba gerando uma consequência emocional aí entre vocês, tá? Para o que pode acontecer a dois. Então, de repente, alguma situação profissional, algum problema familiar, né? Algo pessoal mesmo, que pode estar tomando energia, pode estar tomando a atenção da outra pessoa, né? E isso afeta a parte afetiva. Então é aquele tipo de consequência que aparece. Não é um problema diretamente associado a vocês, tá? Mas é algo fora da relação que acaba respingando então no que vocês têm para viver juntos. E aí essa parte aqui do adiamento das corujas, né? Mostram situações entre vocês que ficam para depois. Então realmente ter calma, né? Porque nós vimos aqui um momento de tensão, de turbulências, de algo de repente para ser resolvido, algo atrapalhando um pouquinho essa energia da lua e do sol, mas todas as intenções de continuidade estão aqui, então simplesmente ter calma diante desse cenário. E como nós temos dentro da comunicação, que é muito importante, né? Pelo diálogo é que tudo se acerta, que tudo é conduzido, a carta das corujas indicando situações adiadas, ou seja, não está tão no momento de vocês conseguirem ter tantas oportunidades de conversa, de espaço para expressão dos sentimentos, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, realmente você está no momento de precisar ter calma. Não é assim na base do desespero, vendo a outra pessoa meio distante, sem se comunicar direito, sem se expressar direito, e você a qualquer custo querendo saber o que está acontecendo e achando que pode fazer alguma coisa para melhorar, para resolver, né? Evita esse tipo de loucura de comportamento, assim, de querer fazer qualquer coisa, né? Para
para sentir a situação fluindo, tá? É o momento de saber esperar, de ter calma. E a vida é assim, né? Tem coisa que está pronta para a gente viver e algumas coisas exigem a nossa paciência, a nossa espera. E isso é muito importante, porque se a gente não considera isso, a gente tende a atropelar tudo e de repente colocar a perder coisas que não precisam ser perdidas, tá? Então, fazendo aqui um resumão para você, respondemos: ele ou ela não pensa em desistir de você, tá? Simplesmente vocês passam por alguns problemas que são passageiros, um momento de adversidades, é preciso então administrar isso emocionalmente. Não vimos problemas espirituais entre vocês, muito pelo contrário, uma energia de progresso, de geração de frutos, falando sobre continuidade, tá? Na parte afetiva, como pode funcionar a troca dos sentimentos, a troca afetiva, energia de paz, de harmonia dos lírios, então mais um ingrediente positivo para oportunidades a dois, tá? E a comunicação é que realmente mostrou aqui, foi mostrado um hiato, digamos assim, entre vocês. Então, realmente por alguma questão que faz parte da vida e que está respingando na relação, né, que está trazendo uma consequência para o campo afetivo, é que as coisas estão ficando para depois entre vocês. Então, identificamos que é só saber conduzir, administrar o emocional agora, não se deixar entregar à ansiedade, porque não é por aí que vai resolver as coisas. Manter a calma, né? A gente tem uma perspectiva de melhoras aqui, sem precisar demorar muito para isso, tá? Então, tá respondido para você. Eliminamos aqui riscos, né, espirituais ou de repente falta de correspondência afetiva, e principalmente com a pergunta respondida aqui, né? Se tivéssemos alguém com a tendência a desistir de você, então a nossa mensagem tomaria um rumo diferente, mas não houve nada preocupante aqui, tá bom? Então, essa foi a mensagem com o baralho da esquerda. E agora a gente traz a outra opção da mesa para todo mundo que escolheu, então, baralho da direita com pedrinha lápis lazuli, ao seguir a minha instrução lá no comecinho, para avançar, né? Não precisando assistir o vídeo completo, só a parte que realmente é do seu interesse, com a mensagem da sua escolha da mesa. Então vamos lá. Embaralhando aqui para você. Cortar um monte, então vamos ao nosso tema, né? Ele ou ela pensa em desistir de mim. Para isso, nós teremos a resposta aqui, nessas 3 cartas, tá? E aqui à direita, ainda a espiritualidade entre vocês, como está acontecendo, se há algum problema, alguma dificuldade que de repente precisa ser tratada ou não, a parte sentimental, afetiva e a comunicação, tá? Então, aqui nós temos detalhes para complementar ao que será visto na nossa pergunta a ser respondida ali. Então, vamos começar a abrir as suas cartas, primeiro por aqui, para a gente responder a pergunta, se ele ou ela pensa em desistir. Nós temos aqui carta 11, que é a do chicote ou açoite, né? Aqui é mais voltado para um açoite, nos baralhos mais tradicionais nós temos essa imagem mesmo, né? Geralmente nos nacionais é que vem mais o desenho do chicote, né? E então, o açoite, a mulher e os lírios aqui. O que essas cartas mostram? Alguém que pensa em desistir de você? Na verdade, não, apesar do chicote ali. A carta do chicote está falando sobre o quê? De repente, situações de contrariedade, né? Alguém que está meio contrariado, que está meio emburrado com alguma coisa que pode ter acontecido entre vocês, tá? Então, assim, um descontentamento com algum episódio, alguma discussão, alguma divergência que de repente vocês tiveram, tá? Mas isso não é o suficiente para que a pessoa desista de você. Pode ter dado aquela emburrada mesmo, né? Às vezes uma situação do orgulho, né? De querer ter saído por cima de uma situação e a sensação de que você não deu muita brecha para isso. Qualquer coisa nesse sentido, tá? Tô só dando um exemplo aqui. Mas é uma carta que mostra um sentimento, sim, de contrariedade. E aí a pessoa cria um certo bloqueio, né? Mas, repito, não é o suficiente para ele ou ela querer desistir, pensar em desistir de você. Nós temos a carta da mulher e os lírios aqui, indicando o seguinte: a carta da mulher traz a energia mais da sensibilidade, né? Da parte mais emotiva. Então, uma pessoa que de repente ficou nessa vibração aqui, né? Por qualquer tipo de discussão, divergência que vocês tiveram,
às vezes até mesmo um pequeno desentendimento, né? E aí essa contrariedade que aconteceu, motivo pelo qual a pessoa pode ter dado uma afastada, digamos assim, uma trancada na emoção, né? Mas já vem essa carta da mulher trazendo novamente a parte emotiva, o emocional, a sensibilidade, junto com os lírios, né? Mostrando alguém que está querendo buscar um entendimento, né? Que está querendo deixar tudo bem, deixar para lá o que já foi. Isso diz muito sobre alguém que gosta de você, né? Que se pode sentir falta, que de repente acha que foi uma besteira, né? Que pode ter sido um momento de raiva com alguma coisa, né? E quer deixar para lá e quer voltar a fazer as coisas caminharem numa boa, tá? Então são cartas que mostram espaço para entendimento, para convergência aqui, tá? Então isso tem tudo a ver com a sequência de um relacionamento, né? Ou oportunidades a dois aí, como eu expliquei naquela situação lá do início. Se você começou a conhecer alguém e aí foi surgindo um clima, de repente a pessoa deu uma afastada, esfriou, aí você fica naquela, ué, né? O que será que eu fiz? Será que eu falei alguma bobagem? Ou a pessoa perdeu o interesse, enfim, né? De repente pode ter sido algo que você falou, pode ter sido algo que simplesmente a pessoa viu e não gostou, né? E deu aquela segurada ali, aquela trancada, né? A carta do chicote mostrando um sentimento de contrariedade ali com alguma coisa, mas isso passando, tá? Alguém querendo deixar tudo na paz, tudo na boa, deixar para lá o que foi experimentado, que foi negativo, porque ele ou ela entende que não é suficiente para que vocês percam oportunidades juntos, tá? Então, cartas que mostram desejo do entendimento, né? Abertura emocional para tudo ficar bem entre vocês, tá? Então, respondemos assim a pergunta aqui. Ele ou ela, portanto, não pensa em desistir de você. São cartas que mostram o desejo de continuidade, de ficar numa boa com você, tá? E vamos olhar aqui na direita agora, com o nosso detalhamento, né? Trazendo mais informações a respeito do que a gente tem para encaixar ali. Então, vamos abrir primeiro essa carta aqui que vai mostrar a espiritualidade entre vocês. Isso é importante para identificarmos se existe algum problema espiritual, né? Alguma energia, alguma interferência energética, por exemplo, que pode até mesmo ter causado essa situação entre vocês, tá? Vamos ver se é o caso, então. Carta do navio. Não temos aqui problemas nesse sentido. Então, afastamos, né, algum tipo de problema espiritual aí, desse tipo de interferência. A carta do navio mostra a espiritualidade entre vocês dois, como as coisas funcionam em uma situação mais profunda, né, além do físico, além do material, uma carta que conduz a novos horizontes, a novas possibilidades afetivas entre vocês, tá? Energia de mudança. Então, de repente, isso tudo tem muito a ver com a adequação das coisas, né? E sempre que a gente precisa se adequar a alguma situação, a nossa energia nem sempre corresponde tão bem ali, né? A esse processo. Às vezes é de imediato, a gente assimila muito facilmente, tudo bem. Algumas vezes isso pode dar um certo choque, né? Então, alguma coisa nesse sentido, de repente pode ter causado, né, um probleminha entre vocês aqui, conforme nós vimos com a carta do açoite ou do chicote. Mas tudo fluindo bem a partir daí, né? Simplesmente um mal entendido, digamos assim, tá? Então a espiritualidade não está mostrando aqui nenhum problema propriamente a ser tratado, algo que pode ficar ali se repetindo, né, e gerando dificuldades a dois. Não, simplesmente momento de mudanças, de novas possibilidades, novos horizontes. Então, adequação de ambas as partes aí, é um novo momento para ser experimentado. E quanto a isso, cada um acaba reagindo de uma maneira também, tá? Então pode ter dado algum choque nesse sentido, mas nada que traga complicações ou dificuldades a dois. E vamos abrir aqui na parte de baixo agora, vendo então aqui a troca afetiva entre vocês, os sentimentos e a comunicação. Olha só. Então, na parte afetiva, a cegonha, né? Como está essa questão entre vocês, dos sentimentos, dele com você, principalmente, dele ou dela, né? Para você ter esse entendimento. Então, a carta da cegonha aqui vem falar sobre o quê? Quebrar a rotina, o desejo de viver situações novas, né? E a espiritualidade de vocês realmente impulsiona para isso, tá? Para vocês inovarem, né? Usar a criatividade, fazer coisas diferentes juntos, evitar cair na rotina, ter coragem de viver as situações que se apresentam a dois, né? Tudo isso está se mostrando muito importante aqui
para um andamento da relação em harmonia. E aí vou até dar mais uma dica aqui, né? Para você avaliar isso, se vai fazer sentido no seu caso específico, sendo essa uma leitura geral. Então, é claro que nem sempre os exemplos que eu dou servem para todo mundo, servem para um ou outro caso, né? E aí é onde eu sempre vou passando os diferentes contextos onde as cartas se aplicam, né? Mas, por exemplo, se vocês tiveram algum contratempo aí relacionado exatamente a uma ideia de mudança, de uma resistência de mudança de uma das partes. Ah, não, isso daqui eu não quero que seja diferente, eu quero que continue exatamente igual, e aí a outra pessoa queria diferente, ou você, e aí pronto, né? Gerou, de repente, essa contrariedade aqui. Importante você entender que a relação de vocês pede realmente dinâmica, tá? Evitar mais do mesmo, evitar rotina. Nós temos muita energia de mudança aqui com o navio e a cegonha, tá? Não mudança no sentido de, ah, tá bom, vai ficar ruim, não. De coisas novas acontecendo e seguir o fluxo, né, em relação à vida, tá? Participar do que a vida está oferecendo e não resistir aos processos de mudança. Vocês precisam dessa energia para caminharem juntos, tá? Inovação, evitar mesmice, rotina, tá? E a comunicação vem com o cachorro ali, o que é muito importante, tá? Porque mostra muito espaço para compreensão. É uma carta de companheirismo, é uma carta de lealdade, então é uma carta que vem mostrar uma pessoa disposta a estar ao seu lado, em quem você poderá confiar ou seguir confiando, né? E isso daqui tem uma energia de amizade muito forte. Isso é importante. Por quê? Para duas pessoas que pretendem se relacionar, começar a se relacionar ou continuar um relacionamento, né? É necessário que exista não só amor, sentimento, desejo sexual, mas também cumplicidade, amizade, um poder contar com o outro de uma forma ali mais, como é que eu vou dizer? Despretensiosa, né? Mais sublime, sabe? Desinteressada. Olha, é para você contar comigo, mas não é porque a gente está junto e porque, né, a gente vai criar situações a dois, né, de relacionamento e nada. Mas assim, simplesmente por contar comigo mesmo, né? Antes de tudo, um precisa estar ao lado do outro na forma de apoio, para a partir disso, ao se construir uma relação aí de confiança, de companheirismo, de algo positivo de ser vivenciado, é a partir daí que outras situações se desenham também, né? Para a parte afetiva, para sentimentos, para desejo sexual, porque aí tudo isso vem somando, né? Então, na comunicação entre vocês, no diálogo, nós temos essa energia que mostra muito um podendo contar com o outro para lidar com a vida, com as diferentes coisas que aconteçam, tá? Para que um não sinta, às vezes, a necessidade de esconder alguma coisa do outro, com medo de dizer, ah, como será que vai reagir, né? Não, é preciso transparência, companheirismo. Então, na comunicação entre vocês, temos essa energia aqui que ajuda bastante, tá? Então, essas cartas que foram abertas aqui na direita trouxeram mais um detalhamento, né? Da situação entre vocês, mostrando a espiritualidade, como está fluindo a parte afetiva, sentimental e também a comunicação, para que tudo isso daqui seja bem aproveitado. E respondemos, né? Ele ou ela, então, não pretende desistir de você, tudo numa boa. Então, se acontecer algum problema, se não está dando certo agora, o que significa isso? Que é simplesmente um mau momento, tá? Mas a gente está vendo uma tendência muito grande com as cartas que foram abertas aqui, de tudo se resolver entre vocês, tá? E aí, oportunidades surgirem, boa sequência de um relacionamento, enfim, tá? Tudo depende de qual é o seu caso atual aí. Combinado, gente? Então, terminamos assim mais essa leitura. Agradeço pela presença de todos vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.